Banco Central aumenta a taxa de juros, taxa básica de juros para 7,75 ao ano, maior patamar desde 2017. Decisão do governo de flexibilizar o teto de gastos gerou reação negativa e deve motivar a aceleração do ritmo de alta dos juros. Analistas já vislumbram estagnação no próximo ano, estagnação do PIB e a inflação maior em 2022. A estagnação do PIB, o PIB vai ficar parado, Produto Interno Bruto, né? Tudo que é produzido no Brasil, e a inflação não dando trégua em 2022. O Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, decidiu nesta quarta-feira, dia 27 de outubro, elevar a taxa básica de juros da economia de 6,25% para 7,75%, né? 7,75% ao ano. Foi a sexta alta consecutiva e a mais ampla desse ciclo. Com o anúncio, a taxa Selic atinge o maior patamar em 4 anos, em outubro de 2017. A taxa foi reduzida a 8,25% para 7,5%. A elevação de 1,5 ponto percentual de uma só vez é a maior desde dezembro de 2002, quando a Selic subiu 3 pontos percentual. Na época, o presidente era o Fernando Henrique Cardoso. No comunicado divulgado após a reunião desta quarta-feira, o Copom diz ver sinais de uma inflação persistente no Brasil, além de componentes voláteis. Sinaliza que pode voltar a elevar a taxa Selic em mais 1,5 ponto no mês de dezembro, e aponta que a tentativa de furar o teto de gastos pode gerar movimentos inflacionários ainda maiores. O novo índice supera a estimativa que já tinha sido divulgada pelo mercado financeiro, coletada em pesquisa realizada pelo Banco Central na semana passada. A previsão foi revisada para cima, após o ministro da Economia, Paulo Guedes, admitir a possibilidade de furar o teto de gasto, né? Flexibilizar o teto de gastos. Se fosse teto de gato, estava melhor, né? Mas é o teto de gastos públicos. Até a semana anterior, a maior parte dos especialistas ouvidos pelo Banco Central apostava em um aumento de 1,25% por ponto percentual, que levaria a Selic a 7,5%. Com a divulgação da prévia da inflação de outubro, que indicou a aceleração da alta de preços, economistas já tinham revisado a projeção para 7,75%, confirmados pelo Copom. A decisão do Copom: no comunicado, o comitê disse avaliar que a disparada da inflação não foi impulsionada somente por componentes voláteis, mas também pela chamada inflação subjacente, mais duradoura, persistente. Nesse sentido, segundo o Copom, as elevadas projeções de inflação do Copom justificam a elevação da taxa Selic. O comitê trabalha com um cenário de aumento da Selic para 8,75% em 2021 e para 9,75% durante 2022, terminando o ano de 2022 em 9,50%, quase 10% da taxa básica de juros, a Selic. A redução na taxa ocorreria somente no ano de 2023 para 7% ao ano. No comunicado, o Copom diz antever que na próxima reunião, em dezembro, fará outra elevação de 1,5 ponto percentual na taxa Selic.
Ainda no comunicado, o comitê chama a atenção para recentes questionamentos do teto de gastos, que provocaram uma deterioração no balanço de riscos e um aumento na incerteza da economia. Isso implica maior probabilidade de trajetórias para a inflação acima do projetado, afirma o comitê. O cenário básico e o balanço de riscos do Copom indica ser apropriado que o ciclo de aperto monetário avance ainda mais no território contracionista. Ritmo acelerado. Nos dois últimos encontros do Copom, em agosto e setembro, a elevação dos juros foi de 1 ponto percentual. Para este mês havia uma indicação do Banco Central de que esse ritmo de alta seria mantido. Porém, o mercado passou a prever uma elevação maior após o ministro da Economia, Paulo Guedes, ter admitido na semana passada furar o teto de gastos, mecanismo que limita o aumento da maior parte das despesas à inflação do ano anterior. Paulo Guedes, ministro da Economia, tem dito que as mudanças no teto de gastos ter por objetivo ampliar a proteção social por meio do Auxílio Brasil, programa social sucessor do Bolsa Família. Mas analistas têm indicado que seria possível incrementar o programa sem estourar o limite para as despesas, utilizando, por exemplo, recursos destinados a emendas parlamentares. De acordo com o relatório assinado pelo economista-chefe do Itaú, Mário Mesquita, as notícias sobre a alta dos gastos aumentaram as dúvidas sobre o futuro do teto de gastos do Brasil. Sem uma âncora fiscal crível, a tarefa do Banco Central de manter a inflação na meta se torna mais difícil ainda, avaliou o economista aqui do Banco Itaú. Na última semana, o mercado passou a prever juros mais altos também no futuro. Para o fim de 2021, a expectativa dos analistas passou de 8,25% para 8,75% ao ano. Para o fechamento de 2022, os economistas do mercado financeiro subiram a expectativa da taxa Selic de 8,75% para 9,5% ao ano. Como a taxa Selic é definida? O principal instrumento do Banco Central para conter a propagação da alta de preços é a taxa básica de juros, que é definida com base no sistema de metas de inflação. Normalmente, quando a inflação está alta, o Banco Central eleva a Selic e a reduz quando as estimativas para a inflação estão em linha com as metas predeterminadas. Para o ano de 2021, a meta central de inflação é de 3,75%, até parece, 3,75%. Pelo sistema vigente no país, será considerada cumprida se ficar entre 2,25% a 5,25%. Nesse momento, o Banco Central já está olhando para a meta da inflação do ano de 2022 para definir os juros. No próximo ano, a meta central da inflação é de 3,5% e será oficialmente cumprida se o índice oscilar entre 2% a 5% ao ano. Inflação. No mês de setembro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerada a inflação oficial do Brasil, ficou em 1,16%. Esta foi a maior taxa para um mês de agosto na verdade é o mês de setembro, eles erraram aqui. Para um mês de setembro desde o início do Plano Real, em 1994. Em 12 meses, a inflação atingiu o patamar de 2 dígitos, 10,25%, a mais alta desde fevereiro do ano de 2016, de acordo com o levantamento do Instituto Superior de Administração e Economia da Fundação Getúlio Vargas.
Mais da metade da inflação neste ano é resultado da disparada dos combustíveis, energia elétrica e carne. Estes estão entre os itens mais pesados, que tem mais pesado no bolso das famílias brasileiras, né? E na inflação. O mercado financeiro estima que a inflação medida pelo IPCA somará 8,96% neste ano, mais do que o dobro da meta central de 7,5% e acima do teto de 5,25% do sistema de metas. Para o ano de 2022, a previsão de inflação do mercado está em 4,40%, acima da meta central, mas ainda dentro do intervalo de tolerância. Estagflação. Com o aumento do chamado risco fiscal, as incertezas sobre as contas públicas no futuro e o reflexo disso na economia, alta do dólar, alta da inflação e, consequentemente, alta das taxas de juros bancárias. Analistas vislumbram a possibilidade da estagflação da economia brasileira do próximo ano. Esse fenômeno se caracteriza por estagnação na economia, ou seja, sem crescimento no nível de atividade econômica, ou até mesmo retração, diminuição da produção econômica no Brasil, associada ao aumento de desemprego e da inflação. Aumentou a possibilidade de ter estagflação ano que vem, ano de 2022, mas não é ainda uma certeza, avaliou Luiz Otávio de Souza Leal, economista-chefe do Banco Alfa. Segundo ele, a confirmação desse cenário vai depender do quanto o Banco Central terá de elevar os juros e do desempenho da economia no quarto trimestre desse ano de 2021, que gera um efeito estatístico para o ano de 2022. Leal estimou uma alta de 4,5% para a inflação do próximo ano de 2022. Em relatório, o Itaú estimou que o Copom terá de elevar os juros para até 11,25% ao ano nos primeiros meses de 2022, o que levará a atividade econômica para um recuo moderado, um tombo de 0,5% para o PIB em 2022, um real mais fraco, dólar a 5,50 no fim de 2021 e no fim de 2022. Aumentará as pressões inflacionárias, mas o controle de danos do BCB deve limitar um contágio maior, com a inflação recuando para 4,3% em 2022, de 9% em 2021, acrescentou o documento. Consequências de alta dos juros. De acordo com economistas, o aumento do juro básico da economia tem vários reflexos na economia. Veja abaixo os principais: a elevação da taxa de juros. O aumento do juro básico da economia já está resultando em taxas bancárias mais elevadas, e a tendência é de que novos aumentos também sejam repassados aos clientes, ao povo brasileiro, sempre castigado. Em setembro, a taxa média dos bancos foi a maior desde abril de 2020. Além do juro básico, o aumento do IOF anunciado pelo governo também impacta o custo final dos empréstimos. O aumento da taxa de juros também influencia negativamente o consumo da população e os investimentos produtivos, impactando assim o Produto Interno Bruto PIB, o emprego e a renda do povo brasileiro. Economistas estão baixando há semanas a previsão de crescimento de atividade econômica no ano de 2022. O aumento da taxa básica de economia gera uma despesa adicional com juros da dívida pública. Gabriel Leal de Barros, da RPS Capital, calculou que o ciclo de alta da Selic de 2% ao ano
em março de 2021 para 7,5% ao ano. Se confirmada, geraria uma despesa adicional de quase 180 bilhões de reais com juros da dívida, se mantida em 12 meses. Aplicações financeiras em renda fixa, como a caderneta de poupança, tende a render um pouco mais, com juro básico a 7,5% ao ano, mais taxa de referência TR. Por exemplo, a poupança passará a render 5,25% ao ano, contra 4,37% ao ano, com mais TR, taxa Selic em 6,25% ao ano. Mesmo assim, o rendimento da poupança segue perdendo da inflação. Mesmo com a taxa Selic a 7,5%, a poupança ainda não consegue acompanhar a inflação. Então, povão que mais usa a poupança, a caderneta de poupança, mesmo assim, não consegue ter uma vida melhor no rendimento da poupança. Tá aí, gente. Como diz o Bolsonaro, vou encerrar esse vídeo, o que tá ruim pode piorar mais ainda, poderá piorar mais ainda. E ele estava certo aí. Taxa Selic cada vez mais aumentando. Para evitar, eles aumentam essa taxa básica de juros para diminuir o consumo do brasileiro. Aí o brasileiro pega menos empréstimo, compra menos parcelado e é prejudicado, sempre prejudicado em tudo que acontece nesse país, ou com a taxa básica de juros baixa ou aumentada, o povo brasileiro sempre prejudicado. E ainda assim briga por políticos, briga por sistema político. Deixe aí o seu comentário, seu dedinho no joinha, chicotar no like, splash, mande esse vídeo para outras pessoas. E tá aí. E o povo ainda continua nessa de acreditar que o sistema político luta pelo pobre. Parece. Fui.